Boa tarde, quarta-feira mais que abençoada, com a pauta Evolução Feminina com a pastora Sandra Pérez. Logo, logo, encerrando aí mais uma minissérie Mulher Mais Bela Criação de Deus, uma minissérie que iniciou no mês de março, no dia 6 de março, e hoje, dia 4 de maio, estamos encerrando essa minissérie. Boa tarde, Nélio. Boa tarde a todos que vão chegando. Em breve, em 2 minutos, em 1 minuto, a pastora Sandra Pérez estará presente para falar sobre uma pauta interessantíssima, que é a evolução da mulher nos dias dos últimos 100 anos para cá e o que é o ponto de vista que ela vê com essa questão do empoderamento feminino, com a evolução da mulher, a importância da mulher na família. E vamos falar bastante, um tema bem polêmico sobre essa pauta. Só um minuto. Aí. Foi. Perfeito. Então, estão me ouvindo perfeitamente? Thierry Cordeiro, boa tarde. Pastora, está tampando a sua câmera. Agora foi. Tudo bem? Aqui. Tudo bem? Boa tarde, Max. Como é que você está? Estou ótimo. Ainda mais um tema desse de hoje, que é bem punk, né? Que pauta que você me deu, hein? Me jogou na fogueira, hein? Estão me ouvindo perfeitamente? A Josi, a pastora, a Giane. A claridade do meu rosto tá bom? Vai dando feedback. Vamos, Moraes, vai dando feedback. Boa tarde para vocês. Vou poder compartilhar aí no aviãozinho, porque hoje é o encerramento da mais de uma minissérie. Nós estamos aí na terceira minissérie. E no mês de junho, vamos trazer uma minissérie chamada Relacionamento Tóxico. A gente tem aí algumas pautas e vamos tratar alguns relacionamentos. Possivelmente a pastora possa voltar para falar em uma das pautas, realmente para edificar a vida de vocês. Esse projeto chamado Transbordando Conhecimento é um projeto que traz discernimento, sabedoria e conhecimento para nutrir a mente de vocês. Se possível, compartilha, faça pergunta. Quero que essa pastora fique pensativa hoje. Pastora, se apresente e fique à vontade. Bom, vamos lá. Eu sou a pastora Sandra, sou pastora lá na Missão Serra, sou pastora desde 2014, fui consagrada ao pastorado desde 2014, sou esposa, sou mãe, esposa do pastor Everton, sou mãe, sou contadora, sou servidora pública, sou várias coisas ao mesmo tempo. Fazer igual a Giane, ser empresária, pronto. E sou empresária também, exatamente. Tenho um escritório de contabilidade, sou servidora pública, sou pastora, sou mãe, sou esposa, enfim. E tenho um ministério muito, muito lindo, né? Que é cuidar de casais e de mulheres, né? Então, assim, é uma coisa que eu amo fazer, né? Estar falando para casais, estar falando para mulheres, falando do Evangelho de Cristo. Então, assim, é sensacional, eu amo demais. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos lá, você me chamou. Vai, fala aí. Comece a falar o que é a evolução feminina nesses últimos 100 anos.
Então, você me chamou aqui, né, como eu falei no comecinho, para me jogar na fogueira, né? A evolução feminina é uma coisa linda, né? Eu posso dizer que eu sou fruto dessa evolução feminina, né? Eu vim de uma família que veio do interior de Minas e o meu pai, ele acreditava que mulher não precisava estudar, né? Então, assim, a partir dos meus 14 anos em diante, eu mesma tive que correr atrás dos meus estudos, bancar os meus estudos, Uhum. porque eu queria buscar essa evolução feminina, né? Eu sempre gostei muito de ler, e assim, eu achava fantástico ver as mulheres já inseridas no mercado de trabalho, né? Mulheres fazendo a diferença na ciência, nas finanças, em biotecnologia. Hoje nós temos mulheres na engenharia, mecânica, para todo A lado nós engenharia temos. mecânica, antes de cortar para vocês, a engenharia mecânica eu acho que possui mais mulheres na engenharia mecânica. Exatamente. E há alguns anos atrás, há 20 anos atrás, isso era inconcebível, né? O que tinha a ver uma mulher com engenharia mecânica, né? Na minha época, eu passei no vestibular em 94, 7 mulheres passaram para ciências contábeis. O resto era tudo homens no meu curso, né? Então, era também uma área dominada por homens. Então, hoje nós temos mulheres em todas as áreas. Mulheres fazendo doutorado, como a gente viu a Camila, que é uma doutora, né, em educação fantástica. Nós temos mulheres na NASA, nós temos mulheres descobrindo novos vírus, novas bactérias, novos medicamentos, sabe? Mulheres fazendo a diferença em todas as áreas. E isso é fruto da evolução feminina, né? Então, mulheres que se dedicam ao ensino, mulheres que se dedicam à ciência, mulheres que se dedicam a finanças, mulheres administradoras fantásticas. Então, mulheres em todas as áreas. E isso é fruto da evolução feminina, como eu havia falado. E isso é fantástico. Só que o que a gente precisa saber? Que essa evolução é uma consequência natural do mundo. O mundo evoluiu, né? Há 200 anos atrás, o mundo era rural. Os homens também estavam fazendo serviços rurais. Era exceção dos homens estarem, né, na engenharia, os homens estarem nas grandes indústrias, porque nem existiam grandes indústrias ainda. Então, o que a gente precisa deixar bem claro é que a evolução feminina não é fruto do feminismo, né? Como as feministas gostam de puxar para si esse galardão aí, né? Esse mérito. Então, não é mérito do feminismo, do movimento feminista, é o mérito da própria evolução do mundo, evolução industrial, né? As consequências. As mulheres entraram basicamente no mercado de trabalho com a ocasião da Primeira Guerra Mundial, porque os homens estavam na guerra. Então, era necessário que as mulheres estivessem o quê? No chão de fábrica, que as mulheres estivessem trabalhando. E foi aí que as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho por uma necessidade, entendeu? Do tempo, uma necessidade do momento. Então, assim, pensar que foi fruto do movimento feminista é puxar para baixo isso daí. Porque pensa no mundo hoje se haveria tudo isso que temos hoje se as mulheres continuassem 100% tomando conta de casa e de filho. Não teríamos, certo? Não teríamos nem condições, os homens não teriam condições de estar em todos os postos de trabalho. Então, o que acontece? Nós evoluímos sim, mas essa evolução não é fruto do movimento feminista, ok? Então, a primeira coisa que eu quero dizer Quando você decidiu estudar, naquela época que seus pais não achavam que era necessário, qual foi a dificuldade para você bater o pé e falar, eu vou estudar e eu vou insistir nessa carreira? Quais as dificuldades que você teve nesse processo? Então, eu encontrei a própria dificuldade da cultura
cultura da minha família, né? Então, meu pai não teve, ele estudou até a quarta série do ensino primário e a minha mãe também. Então, assim, o meu pai, ele acreditava que não era importante para as mulheres estudar, que mulher era para ser uma boa dona de casa, né? E cuidar dos filhos. Não que, veja bem, eu quero deixar isso muito claro que não que tenha qualquer tipo de peso nas mulheres que optam por serem donas de casa, serem excelentes donas de casa, excelentes mães, né? Eu conheço mulheres fantásticas que fazem a diferença como mãe no ministério de ser mãe, no ministério de cuidar dos seus maridos e cuidar dos seus lares, né? Isso é fantástico também. Então, eu costumo dizer, né, que empoderamento feminino é você poder escolher. Eu quero ser profissional, eu quero ser uma estudiosa, né, uma estudante de ciências, ou eu quero ser mãe, eu quero ser dona de casa, eu quero estar cuidando da minha família. Então, isso para mim é empoderamento feminino, sabe? Seu poder de escolher e isso não ser pejorativo, isso não ser um peso. Então, para a minha família, na época, lá nos idos de 80 e poucos, foi uma luta eu convencer meu pai que eu iria estudar. Porque para ele, naquele momento, não era importante. E aí, veja bem, era uma cultura da minha família, e hoje, através da minha vida, rompeu-se essa cultura. Eu tenho primas que são fisioterapeutas, eu tenho primas que são administradoras, eu tenho primas que estão em várias carreiras, né, e começou através de mim. Porque antes da minha pessoa, todo mundo virava realmente, se tornava mãe, esposa e do lar. Não tinham essa opção. Hoje não, as mulheres têm opção, né? Podem escolher o que querem ser, o que querem fazer. E isso sim é empoderamento feminino, né? Nós temos a Isabela que entrou aí na live agora, ela é personal trainer. Uma área que há alguns anos atrás era dominada por homens, né? Certamente ela deve ter lutado para vencer essa cultura também, de ser tão masculina, profissões tão masculinas, né? Vamos fazer algo diferente? A Isabela, se ela ou alguma mulher que queira entrar e falar conosco, faça o convite que eu vou permitir vocês entrarem e falar um pouquinho. E lembrando, antes de continuar, pastor, entre esse mês de maio até o mês de junho, eu irei fazer um outro quadro. Esse quadro vai continuar, né, de quarta-feira. Vou fazer um outro quadro, da onde você está. De qualquer lugar, eu vou abrir uma live e aí eu vou fazer um tema daquele dia, daquele momento, e aí eu vou convidar as pessoas para estarem comigo, falando comigo, da onde que elas estiverem. Então, aguarde que nas próximas semanas eu vou abrir um novo quadro. E esse quadro aí você vai poder falar, expressar os seus sentimentos sobre qualquer coisa que a gente for falar, sobre decisão, Legal. sobre de tempo. Legal, seu espaço é um espaço que está dando voz para as pessoas, né, Max? E isso é muito importante também, tá? E, enfim, hoje nós estamos vivendo um tempo em que as mulheres têm voz, né? E isso também é parte da evolução feminina. A partir do momento que a mulher foi inserida no mercado de educação, no mercado de trabalho, mulheres que estão, assim, cumprindo com excelência, né? Que vale destacar que as mulheres que estão no mercado de trabalho, elas fazem com excelência. E isso é um grande diferencial, né? Hoje em dia tem empresas, alguns segmentos que só contratam mulheres. E isso é muito bacana, sabe? E assim, nós mulheres hoje temos voz, né? Temos mulheres representantes assim, no Senado Federal, no Ministério, nós temos mulheres na agropecuária, nós temos mulheres em todas as áreas. Eu, como contadora, né, eu posso falar da nossa presidente do CRC do Espírito Santo, que é uma mulher, a Carla Tasso. Então, e ela é uma mulher de representatividade nacional, sabe? E isso é muito bacana. E você vê mulheres que têm voz, né?
Essa é uma conquista da evolução feminina. Evolução feminina. E a questão salarial, né? É algo bem, um tema bem polêmico entre o William Bonner e Vasconcelos, né? Um tema bem polêmico. O que você pode falar sobre isso? Então, a questão salarial tem algumas vertentes, né, para serem analisadas. Então, nós temos situações em que as mulheres não têm salários iguais aos dos homens, e isso realmente é uma injustiça. Mas nós temos outras situações. Como contadora, eu posso te falar que mulheres têm muito mais direitos trabalhistas do que os homens. Né? Então, uma mulher, ela tem direito de licença maternidade de 4 meses, se for na iniciativa privada, 6 meses na iniciativa pública, coisa que os homens não têm. O homem, quando ele se torna pai, ele só tem 7 dias de direito à licença. Né? Então, mulheres têm direito a se ausentar do trabalho para estar com os filhos. Então, assim, tem algumas situações que realmente, se você analisar, comparar a mulher e o homem, ela tem um salário menor, mas ela tem direitos maiores. E hoje pela madrugada, era 1h da manhã, 2h da manhã, uma pessoa que ela morava na Europa, em Portugal, e ela disse que essa questão da mãe, tem um filho aí, eu não estou na te Alemanha, ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora estou. Aí hoje, né, pela madrugada, a gente estava conversando aqui no apartamento, e uma pessoa que morava em Portugal disse que na Alemanha são 2 anos sendo custeado pelo governo para cuidar. Os 2 primeiros anos é o momento mais gostoso de um filho, né? Exato. E aí a Alemanha ela já banca isso para as mães poderem ficar ali em casa cuidando dos seus filhos. Pode prosseguir. Então, assim, você pensar pelo lado do empresário, sabe? O empresário tem a sua funcionária ali que tem um cargo bacana, um cargo de chefia, um cargo importante, e aí ela tem filho. Durante o período de gestação, já vai ter uma certa... Algumas mulheres têm alguma certa perda na capacidade de trabalhadora, assim, principalmente em alguns segmentos, né? Então, por exemplo, na área da saúde, uma mulher que é técnica de radiologia, ela não pode trabalhar nem um dia, porque a situação gravídica dela não permite que ela trabalhe no manuseio do aparelho de raio-x. Então, assim, pensa na situação do empresário, sabe? Eu vou ter que manter essa funcionária, porque eu não posso demiti-la, em outro posto de trabalho, que eu vou ter que criar, se for o caso, vou ter que botar um funcionário no lugar dela, e após a gravidez eu tenho que voltar para o posto de trabalho e não sei nem o que eu vou fazer com o funcionário que estava substituindo ela. Então, para o empresariado, a lei trabalhista é complicada nessa situação, né? Entre mulheres e homens. Então, se você pensar desse âmbito, então é por isso que, regra geral, as mulheres não têm o salário equiparado ao dos homens. Porém, aí chega uma fase da vida em que a mulher já não vai mais engravidar, que ela já tem uma capacidade laborativa igual à do homem. Por que é que essa mulher não tem um salário igual ao do homem? Bom, Max, aí realmente só a sociedade para explicar, né? Só o capitalismo para explicar. Então, tem coisas que não tem explicação. Perfeito. A pergunta para nós encerrarmos: qual é a palavra que te define para evoluir todos os dias? E que possa inspirar as pessoas que estão aqui presentes conosco. Evolução para nós mulheres e para os homens também, sabe? Que a gente vê muito homem que estaciona, que não evolui. E aí é preciso de uma palavra também de encorajamento para esses homens, e assim como para as mulheres. A evolução é uma necessidade que você tem internamente, sabe? Então, assim, busca satisfazer essa necessidade. O que eu quero ser? O que eu vou estar fazendo daqui a 5 anos? O que eu vou estar fazendo daqui a 10 anos? Onde eu quero estar daqui a 15 anos, 20 anos?
com essas perguntas em mente, a evolução é natural, sabe? Ninguém pensa em estar fazendo a mesma coisa daqui a 5 anos. Ninguém pensa em estar fazendo a mesma coisa daqui a 10 anos. Se você pensa em estar fazendo a mesma coisa daqui a 10 anos, então tem alguma coisa errada com o seu pensamento. Você precisa remodelar o seu pensamento. Porque nós somos criaturas em evolução. Sabe? Nosso Deus nos criou assim para evoluir. Então, assim, a gente buscar essa evolução sempre, buscar estar acima do nosso tempo, pensando o que nós queremos fazer, onde nós queremos chegar. E a partir deste pensamento, a gente vai evoluir naturalmente. Naturalmente. E aí, meu caro, o contrário também é verdade. Se você não tem esse pensamento, se você está seguindo o fluxo, a evolução não vai chegar. E é por isso que cabe tanto para homens quanto para as mulheres. Nós precisamos ter um alvo, onde nós queremos chegar, o que nós queremos fazer da nossa vida, onde nós vamos estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e aí nós seguimos buscando esse alvo. É isso que é evolução para mim. Não só para mulheres, mas para os homens também. Perfeito. A única coisa que eu posso é agradecer pela sua presença, agradecer pela presença de cada um. Olha o maridão entrando aí na live. Pois é. Ei, marido! Vou deixar salvo, vai estar no feed, vou compartilhar, vou deixar a luz colaborativa também para estar no feed dela. Vou lançar no YouTube, no máximo até amanhã, já libero o link, ela pode compartilhar. Gratidão pela sua vida, pastor. Obrigada pelo convite mais uma vez, tá? Conte comigo sempre que você precisar. Só esses temas polêmicos assim, o coração palpita, né? Ai, meu Deus. Mas, enfim, eu gostei muito de estar participando aqui com você. Se alguém quiser conversar um pouquinho comigo a respeito dessa questão do que eu penso a respeito do movimento feminista, tá? Pode me procurar depois no meu Instagram aí, que a gente conversa sobre toda essa questão do movimento feminista. Só para constar, tá? A grande busca, o grande anseio do movimento feminista não é nada disso que é pregado aí na Rede Globo, não é nada disso que é pregado pelas pessoas, pela grande mídia, né? O grande mote, a grande busca do movimento feminista, na verdade, é liberação sexual, liberação de aborto, são pautas totalmente anticristãs, são pautas totalmente anti o nosso eu, porque lá dentro mesmo do nosso, antes de nós sermos contaminados pelo movimento, nenhum de nós pensaríamos que abortar, de tirar uma criança, hoje já tem lugares que criança com 6 meses você ainda pode abortar. Eu tive um bebê com 6 meses, sabe? E um bebê com 6 meses, ele vive sim, ele já tem vida sim. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que é que as ideias que têm sido inculcadas na nossa cabeça. Será que é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que a sua família quer? É isso mesmo que você buscaria? Se fosse você, o bebê, você gostaria que sua mãe tivesse te abortado? Sabe? Então, nós precisamos ter muito cuidado com as pautas que nós dizemos que apoiamos. Às vezes a gente fala, eu já vi mulheres que falam que são feministas, mas nem sabe o que é que o feminismo está pregando. Acha que feminismo é o quê? O direito de voto, que o feminismo foi o direito de trabalhar, que o feminismo foi o direito de estudar. Não, gente, isso aí foi a evolução natural do mundo. Revolução natural, revolução industrial, revolução iluminista, tudo isso trouxe essas coisas, essa evolução natural. E não foi só para as mulheres, foi para os homens também, sabe? Os homens que querem, eles podem estudar. Os homens que querem, eles podem seguir qualquer carreira. Os que não querem vão continuar, meu querido, fazendo sem sonhar com o amanhã, né? Como eu falei. Porque o nosso propósito, nós evoluímos quando nós sonhamos com o amanhã. Mas se nós só vivemos o hoje, na libertinagem, do jeito que o mundo manda, nós não alcançamos evolução. Seja mulher, seja homem.
Perfeito, fez uma conclusão maravilhosa. Vejo em breve, creio que na próxima minissérie estamos juntos para pautar essa questão de relacionamentos tóxicos, que é a próxima minissérie de junho, do mês dos namorados. Espero vocês todos lá e possamos desfrutar nesse mês de maio, possamos descansar para começar o mês de junho com mais força e possamos abranger mais pessoas. E entre o mês de maio e junho, vou fazer um outro quadro de onde você está. Vou convidar quem estiver na hora da live e vamos bater um papo para você expressar aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Meu muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço, meu querido. Beijo Até no mais. coração. Tchau, tchau.